bem recebido pela classe médica, se bem que com cautela ainda, né, doutor Júlio? Perfeito, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, qualquer doença, quando ela dá característica clínica, é porque já teve alterações. No caso da doença de Alzheimer, é o quê? Por que alguém tem Alzheimer? Começa a acumular algumas substâncias no cérebro, em várias regiões do cérebro. São substâncias químicas? Isso, é beta-amiloide e proteína tal. São proteínas, é isso? Traduz, doutor? São nomes estranhos, mas são proteínas que a gente tem, que elas começam a acumular. Em especial na região temporal, por isso que a memória, que é a região temporal começa a falhar. Só que qual a lógica da medicina? Se você identifica que já está acumulando isso na fase pré-clínica, antes da pessoa ter sintoma, não seria legal se a gente tivesse um remédio para tratar isso? Seria ótimo. Infelizmente a gente não tem um remédio, mas os exames começaram a melhorar muito. E hoje já é factível, nessa fase inicial da doença, que a gente chama de alteração cognitiva, tem um declínio cognitivo leve, a pessoa está funcional, está fazendo as coisas, mas ela nota uma piora. E a grande dificuldade da gente, no caso da doença de Alzheimer, é que normalmente a gente envelhece e piora a mesma memória, e é diferenciar o que é a piora normal do envelhecimento e o que é a doença de Alzheimer. Então, nesses casos, o médico pode lançar mão tanto de marcadores, biomarcadores, né, que colhem no líquor, pode colher na coluna e no sangue também, é possível, como os exames de imagem, os PET-CT, que é o que você falou agora, que justamente você faz o exame de imagem e vê a dificuldade dessa comunicação. Eu sei, mas esse exame que você falou por último, para que é? Para isso também? Para justamente isso. Porque imagine, Claudete, antes de você ter a característica clínica da doença, você percebe que tem alterações, às vezes o próprio paciente percebe. Mas se é uma doença que não tem cura, né? E que a pessoa vai piorar apesar do tratamento, do que adianta saber cedo, então? Excelente pergunta. O que é que acontece? A ciência é isso, você vai correndo atrás de melhoria. Então, hoje a gente não tem tratamento. Mas por quê? Porque a gente demora de diagnosticar a doença. Então, quanto antes a gente diagnosticar, pode ter muito tratamento que pode surgir a partir daí. Isso, e já está evoluindo. Tanto que o FDA norte-americano, o primeiro possível tratamento já está em discussão, já começaram a usar só em situações muito específicas da doença. A ciência é assim, né? Se a gente imaginar lá atrás, a gente tinha doença sem cura nenhuma, hoje a gente vai mudando. A própria Covid, né? Que há poucos meses matava tanta gente, hoje já melhorou bastante.